Tem gente que não sofre por dizer não, sofre antes só de imaginar dizer. O corpo já fica angustiado, a cabeça começa a negociar e por fim você diz sim. Não porque queria, mas porque parecia mais fácil do que lidar com o que viria depois. Muitas vezes o problema não é ajudar, o problema é o preço interno que esse sim está cobrando. Porque você até sabe que precisa descansar, colocar limites, se priorizar um pouco mais, mas quando tenta, aparece a culpa, o desconforto, a sensação de estar fazendo algo errado. E aí você volta atrás. Não porque não se importa com você, mas porque naquele momento sustentar a culpa parece mais difícil do que ultrapassar seus limites e ignorar seu bem-estar novamente. Isso aparece em coisas pequenas do dia a dia. Você pensa em dizer não, mas acaba ficando mais tempo do que podia, vai resolver algo que o outro poderia lidar sozinho. Depois vem o cansaço, a irritação e aquela sensação de que eu não aguento mais, sem saber por quê. Aos poucos, o bem-estar deixa de ser um critério interno e passa a depender do outro. Se o outro está bem, você pode ficar bem. Se o outro sofre, você também não consegue descansar. Aqui tem uma confusão importante. Responsabilidade é escolher ajudar porque faz sentido para você, dentro do que você consegue sustentar. Culpa é sentir que você deve, mesmo quando está exausta, mesmo quando você está se anulando. Quando é a culpa que governa o comportamento, dizer não parece errado, mesmo quando o sim está te custando demais. Uma sensação muito comum é aqui, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não ajudar, a pessoa não dá conta. E aí, sem perceber, você começa a assumir problemas que não são seus, decisões que não são suas, emoções que também não são suas. Como se o outro não tivesse recursos, fosse frágil demais. Isso pode até parecer cuidado, mas muitas vezes vira controle e um peso enorme para você. E sabe algo que é comum aparecer em pessoas que estão ultrapassando seus limites para ajudar o outro? A irritação, a indignação, ressentimento também. Frases como eu fiz tudo e a pessoa nem percebe, ninguém me agradece, ninguém faz nada por mim. Mas na maioria das vezes não é a falta de agradecimento que dói, o que dói é o excesso que veio antes. Você deu além do que podia, se privou, engoliu muita coisa e agora o corpo está cobrando. Uma pergunta que ajuda muito a diferenciar cuidado de autoabandono é: se ninguém percebesse, se ninguém agradecesse, se não tivesse reconhecimento nenhum, ainda assim valeria a pena ter feito isso? Se a resposta for não, provavelmente não é só cuidado. Provavelmente teve culpa, medo ou sensação de obrigação. Tudo isso misturado. Algo que é muito importante você analisar nas suas relações, caso você se perceba nessa situação, é que em relações saudáveis a balança oscila. Às vezes você dá mais, às vezes você recebe mais. O problema é quando você quase sempre dá, mas quase nunca recebe e nem percebe isso. E aí começa o esgotamento. Fazer algo por alguém e se sentir cansado é humano. Agora, se esgotar é sinal de desequilíbrio. É aqui que entra o ponto central. Dizer não não é ser egoísta, é parar de se violentar para manter o vínculo. É aceitar sentir culpa sem agir automaticamente para se livrar dela. É entender que a culpa pode aparecer quando você diz não e ainda assim você pode se respeitar. O problema não é sentir culpa, é deixar que ela decida por você todas as vezes. E tudo isso se resolve praticando. Quando a sensação de culpa aparecer, você pode se perguntar: isso é cuidado ou é medo de sentir culpa? De ter que lidar com o meu sentimento de culpada? O treino aqui não é dizer não imediatamente, mas perceber quantas vezes você diz sim só para não sentir culpa. Enquanto o seu sim vier para evitar a culpa, ele vai continuar custando caro. Cuidar do outro não deveria exigir que você se abandone nesse processo. Se você percebe que se sente responsável demais e tem dificuldade de dizer não, se sente culpada sempre que se prioriza, a terapia pode ajudar muito. É um espaço para aprender a sustentar culpa, colocar limites e cuidar do outro sem se anular. Se você sente que esse é o momento, o meu contato está na descrição do vídeo.
Lembre disso, dizer sim para evitar culpa não é cuidado, é só mais uma forma de se deixar por último. Cuidar do outro não deve exigir que você deixe de cuidar de você mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que talvez também precise ouvir isso. Um beijo e até o próximo vídeo.